Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre somatização de doenças no nosso corpo físico. O nosso emocional é o que rege todas as nossas emoções, todas as nossas águas. 70% do nosso corpo é formado de água. E é por isso que quando nós negativamos o nosso emocional através dos pensamentos negativos, dos pensamentos tóxicos, das emoções negativas, o nosso corpo sente. Já foi comprovado cientificamente que toda doença, primeiro, é gerada no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental e reflete com muita potência no nosso corpo físico. Vocês já devem ter ouvido falar da linguagem do corpo, uma terapia através da psicanálise, que aqui no Brasil ganhou corpo com a teoria da Cristina Cairo, uma psicanalista muito importante aqui no nosso meio das terapias holísticas. E, inclusive, nós, terapeutas, sofremos muito também com todas as cargas, as demandas que a gente absorve de vocês durante os atendimentos e também com as nossas próprias demandas emocionais. Não é porque somos terapeutas que somos seres perfeitos, estamos aqui em evolução. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para as pessoas que me acompanham nos rituais de xamanismo, que nós, terapeutas, estamos na ponta da lança, como se fosse uma flecha, e nessa ponta está sempre o terapeuta, o condutor espiritual, que vai à frente, abrindo os caminhos. Então, é muito comum para nós que trabalhamos com terapias, com desenvolvimento humano, com curas, com sanação, a gente passar pelos caminhos antes de vocês. Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, né, com as minhas reflexões aqui em convalescença, num pós-cirúrgico do meu cotovelo, depois de 3 meses sofrendo com fortes dores, com inchaço, com tratamento, para uma bursite no cotovelo esquerdo. Existem uma variedade de leituras para toda dor, para toda doença que ocorre no nosso corpo físico. Por exemplo, o lado esquerdo, que é o lado que foi acometido em mim, que sempre é acometido, são as questões que eu trago mal resolvidas na linhagem paterna. Então, coisas que eu tenho lá atrás no meu inconsciente para resolver com a figura do meu pai. Dores que eu guardei, traumas que eu guardei, rejeições, etc. E tudo isso se reflete no meu corpo do lado esquerdo. Em várias situações da nossa vida, situações vão acontecer para nos remeter àquela memória de passado que está muito enraizada, muito presente dentro do meu inconsciente, relacionadas à figura do pai, no meu caso, no exemplo que eu estou dando, que precisam ser olhadas e ser resolvidas. Então, por exemplo, a questão da rejeição, que é muito forte para mim, por conta da rejeição que eu tive ali com meu pai, que também não tem culpa, hoje eu entendo, hoje eu transmuto tudo isso, eu passo por cima, mas a questão de não ter tido a convivência com meu pai é uma questão que ainda dói de alguma forma, e situações vão acontecer no momento atual para me remeter a essa cura que eu ainda não consegui promover por completo no meu mental, no meu emocional, no meu espiritual, e que vai refletir numa dor, numa doença no meu corpo físico. Então, em algum momento aqui da história recente da Letícia, a Letícia passou por uma rejeição e essa rejeição ancorou naquele momento do passado e que trouxe uma doença plasmada no meu corpo físico que precisou de um cuidado médico. A dica que eu dou para vocês, se você passa por uma doença no corpo físico, procura parar, mentalizar, pensar, refletir o tempo que for necessário para entender qual é a dor emocional lá atrás da infância que trouxe à tona de novo uma situação que você atraiu pessoas que façam com você aquilo que não foi resolvido no passado, no caso, a dor da rejeição do meu pai. Então, isso vai se repetir quantas vezes necessário até a gente parar e olhar para isso. Aproveite as oportunidades, ao invés de ficar reclamando, se queixando,
ou se fazendo de vítima, que é normal do ser humano se fazer de vítima numa situação de dor, a dica que eu dou para vocês é: aproveite a oportunidade da doença no corpo físico para refletir sobre o que deve ser curado no seu inconsciente para que você transmute toda essa dor, né? Então, eu estou aproveitando esse tempo que eu estou aqui de repouso para mentalizar, para pensar, para refletir, para transmutar toda a dor que eu trago lá do passado e que constantemente acaba acontecendo de novo, que traz doenças para o meu corpo físico. Já foi comprovado cientificamente, vocês podem procurar aí nas buscas do Google, que a dor de uma rejeição de uma amizade, de uma rejeição de um amor, ela é uma dor que dói no corpo físico. A gente libera neurohormônios do nosso cérebro para o nosso corpo, para as nossas águas, que vai trazer a doença no corpo físico, a dor no corpo físico. Então, assim como um luto, quando alguém que você gosta muito morre, parte, e você sente essa ausência, essa rejeição vai doer como um luto. Outra dica que eu dou: viva o luto, supere esse luto, para que essa dor não volte novamente em outras ocasiões da vida, refletida em doença no seu corpo físico. Use as oportunidades que acontecem na sua vida, saindo do vitimismo, mas para transmutar e para curar o seu corpo mental, o seu corpo emocional, daquilo que te causa dor, para que essa história não volte a se repetir. No meu caso, eu estou usando a questão da cirurgia, que foi raspado o osso, que foi tirado um monte de pedrinhas do meu cotovelo, para também entender que eu preciso deixar ir situações, acontecimentos, pessoas que me fizeram mal. Mas, na verdade, talvez essas pessoas nem tenham consciência que elas fazem mal para o outro. Elas tomam as decisões a partir daquilo que é melhor para a vida delas, mas que na minha vida eu gostaria de que não acontecesse. Então, usar com sabedoria os acontecimentos para poder liberar esse fluxo, liberar essa dor. Dor, na medicina chinesa, é todo o excesso que está acumulado. Tudo que está em excesso causa dor. Então, deixe ir aquilo que está em excesso na sua vida, aquilo que não serve mais, aquilo que te causa dor, para que o seu corpo tenha uma cura perfeita. Esse ano nós vamos lançar um treinamento vivencial de 3 dias aqui no Solo Sagrado de Pachamama, com as técnicas de terapia holística e também de xamanismo, de PNL, de inteligência emocional, através das experiências que estou na ponta da lança, já vivenciei e que posso, então, orientar vocês a superar isso sem que vocês tenham que passar pelos mesmos caminhos que eu passei. Então, aguardem que esse treinamento está em andamento, né? Está sendo cocriado no papel, na mente, para poder passar para vocês. E vocês vão passar por momentos de intensidade, de dor durante o treinamento, para que possamos segurar nas mãos dos outros e transmutar isso juntos, com uma rede de apoio, de forma terapêutica, para que isso não volte a acontecer nas nossas vidas. Arro? Beijo no coração, namastê.